A internet foi uma coisa que revolucionou o mundo de diversas maneiras, e além de ter facilitado muito o trabalho de algumas pessoas e o acesso delas às notícias em primeira mão, também facilitou o acesso ao entretenimento. Agora, você não precisava mais esperar para comprar um jogo no seu lançamento, ou esperar um horário X para o seu programa favorito começar, e nem tinha que ficar pegando o telefone fixo, ligando pro seu amigo e chamando ele para algum rolê. O mundo estava ali nas suas mãos, e agora você finalmente pôde ficar livre para não só acessar coisas que já eram do seu interesse, mas também para descobrir coisas novas. E uma das coisas novas que surgiram foi o YouTube. E pronto, agora você não precisava mais ficar preso a um só tipo de programa de TV. Agora tinha todo tipo de vídeo legal para você assistir, desde um cachorrinho fofo entrando no próprio pote de comida, até um cara falando com a câmera sobre algum assunto aleatório. É que meu ex-namorado já fez tudo isso e nunca você vai fazer igual a ele. Enfim, era só dar uma pesquisada e tinha uma infinidade de vídeos de todos os tipos. E você não podia só assistir, mas como também podia criar seus próprios conteúdos. E é aí que a coisa começou. O YouTube foi crescendo e virou o que é hoje. Mas uma das coisas que o YouTube mais popularizou foram as animações independentes. Desde quando a internet foi criada, milhares de criadores e artistas puderam compartilhar suas obras em sites, fóruns e blogs, até mesmo antes de o YouTube aparecer e ficar popular. Mas foi com a aparição dele que mais e mais pessoas começaram a fazer suas próprias criações, seja por terem sido inspirados por esses criadores mais antigos, ou por só terem uma forma de divulgarem seus próprios trabalhos. E com isso tudo, animações extremamente marcantes começaram a surgir. E eu tenho certeza que vocês já viram aquela animação do Muffin, ou Sonic Fingers, ou algum episódio de Edward, enfim, muitas outras coisas. E é claro que no meio disso tudo, começaram a aparecer artistas brasileiros também, como a Animalu, o Psycho na época das histórias de vida, e o Dinossauro, que já fizeram trabalhos excelentes. Mas um dos artistas mais antigos que eu consigo lembrar é o Ronaldo do Gato Galáctico, que fez seu canal em 2013 e lançou uma animação extremamente emblemática e adorada por todos que acompanhavam, o Coelho. E eu tenho certeza que você já assistiu ou pelo menos ouviu falar. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. A animação Coelho surgiu em 2013 e teve seu fim em 2015, e foi extremamente bem recebida pelo público. Esse desenho realmente fez a infância de muita gente, incluindo a minha, e é algo impressionante, principalmente porque o Ronaldo fez praticamente tudo sozinho, animação, produção e parte da dublagem, onde ele também chamou alguns convidados. Mas tirando isso, essa é uma produção totalmente independente, o que torna tudo ainda mais interessante. Coelho se trata de um coelhinho branco de olhos vermelhos, com uma voz bem apática e sem emoção, que parece simplesmente odiar tudo e todos, mas que de certa forma acaba gostando das pessoas ao redor dele e das atividades que faz com elas, mesmo que seja algo que ele não queria fazer inicialmente. À primeira vista parece ser uma animação fofinha, calma, mas com muita ação inclusive. Ações essas que são inspiradas em animes shonen, como Dragon Ball, Naruto, etc. E vendo a maioria dos episódios é divertidinha, mas conforme a gente vai mergulhando cada vez mais fundo na trama, as coisas começam a mudar bastante. O primeiro episódio começa com o Primo, um personagem de óculos, gordinho, que parece estar feliz e otimista o tempo todo, oferecendo uma cenoura para o Coelho, que recusa ela. Eu acho que vocês já ouviram muitas vezes o Oi, Coelho, você quer uma cenoura? porque esse vídeo foi bastante publicado por aí. Oi, Coelho, você quer uma cenoura? O Coelho nega essa cenoura dizendo que quer um sanduíche, e quando o Primo diz que não tem sanduíche mas tem um aipim, o Coelho vira uma versão gigante, forte e antropomórfica de si mesmo, com uma voz ligeiramente diferente, um pouco mais monstruosa. Ele diz que quer um aipim frito, e quando o Primo diz que não dava e que já estava comendo o último aipim, o Coelho dá um soco nele e o episódio acaba, com o Coelho comendo o aipim que pegou do Primo. É aquela animação típica de meados de 2013, em que um personagem fazia uma coisa bobinha com uma voz caricata, que seria considerado vergonha alheia hoje em dia por muita gente, mas que na época era o tipo de vídeo que explodia e dava certo, e com o Coelho não foi diferente. Nos episódios que se seguem, quase a mesma coisa acontece. Primo pergunta se o Coelho quer fazer alguma coisa, ele se recusa, mas acaba fazendo mesmo assim, e algum outro personagem aparece. E não, o Coelho não é o único animal antropomórfico desse mundo. No terceiro episódio é introduzido o Vácuo, o primo do Primo. É exatamente. O Vácuo se apresenta ao Coelho perguntando se ele lembra do Vácuo, mas ele diz que não, e que já odiava ele, o que faz os dois entrarem em uma luta nas suas formas antropomórficas. Mas como foi mostrado logo no episódio seguinte, o Vácuo não foi embora, ele ficou por ali com o Coelho e com o Primo mesmo. Enquanto a gente assiste os episódios, a gente consegue ver como o Coelho sempre tem a versão de tudo que é novo e faz ele realizar alguma atividade, e seu mecanismo de demonstrar essa versão é agredindo e sendo grosseiro. É como se ele só vivesse se tivesse alguém arrastando ele para alguma aventura diferente, sabe? Em outro
dia, o primo, Coelho e Vácuo estão indo andar de bicicleta, quando Vácuo e Coelho decidem que querem competir em uma corrida para ver quem vai chegar primeiro. E é aí que a primeira coisa estranha acontece, e a gente percebe que Coelho não é uma animação feita só para ser bobinha. Quando o Coelho vê que vai perder, ele usa uma super velocidade e por um pequeno instante, coisa de um segundo mesmo, aparece uma imagem cheia de símbolos ao redor de um desenho da cabeça de uma criatura de olhos vermelhos com um chifre que lembra muito um unicórnio. E Coelho consegue uma super velocidade que o faz vencer o Vácuo na corrida. Mas o que é essa criatura e de onde vem esses símbolos? Qual o significado disso tudo, afinal? Bom, claramente o Coelho não é só uma criatura antropomórfica extremamente forte e poderosa, mas existe alguma ligação mágica entre ele e alguma coisa, algo que dá essa força para ele. No final desse episódio aparece uma outra criatura, o Cocodilo. O Cocodilo pergunta pro Coelho se ele lembra dele, e como sempre o Coelho diz que não, e que não liga, o que fez com que os dois brigassem. E nessa briga o Coelho usa aquele poder mais uma vez. Quando a briga acaba, o Cocodilo diz que o torneio seria dali um mês, e não fica muito claro pra gente o que é esse tal torneio. E na verdade a gente nunca vai ficar sabendo o que é, porque isso nunca foi abordado na série, infelizmente. O Coelho acabou desmaiando depois da briga, e o Vácuo saiu correndo pra ajudar ele, que pela primeira vez agradece e chama ele de amigo. É muito bom ver como o Coelho já tinha começado a se soltar com pelo menos uma pessoa, e ao longo do tempo parou de agredir e ser grosso com o primo também, mas ele continuou mostrando uma certa agressividade com outras pessoas, como o Tig, que é o outro personagem que aparece no episódio 7, e que ele também não lembra de quem é. Apesar de ser um episódio bobo com eles brigando por causa de um mísero bolo, no final o Tig mostra uma placa com um espiral vermelho, que quando foi tirado da bolsa emitiu um tipo de poder ao redor. Essa era uma placa de identificação, a placa de identificação do torneio. Para se inscrever para esse torneio, eles teriam que pegar aquela placa, dar um golpe nela, ela ia analisar as memórias deles para ver se as memórias e motivações estavam intactas. O primeiro a tentar fazer a inscrição foi o Vácuo, que teve um flashback de uma memória de infância. O Vácuo estava na escola levando uma surra de lagarto, um personagem que era mais forte que ele na época de infância e estava fazendo bullying com ele cobrando dinheiro. Quando o Vácuo cai triste no chão, ele olha para cima e vê Coelho, que apareceu e deu uma surra no lagarto para proteger ele. O Vácuo ficou admirado e disse que queria ser forte e legal como Coelho. E bom, já estava tudo muito claro, né? Todos esses seres antropomórficos estudaram na mesma escola quando eram menores, mas todo mundo parece lembrar do Coelho, enquanto ele não se lembra de ninguém, e isso é muito estranho. O Vácuo conseguiu se inscrever no torneio, e logo em seguida era a vez de Coelho. Só que quando o Coelho soca a placa, tudo parece explodir, e todo mundo que estava ao redor desmaia. Quando questionado se estava bem, ele disse que não. Inclusive, isso é uma coisa que acontece com frequência. A gente percebe que Coelho sempre diz estar mal e que não liga. A placa de inscrição diz que Coelho também foi aprovado, mas suas memórias não apareceram pra gente e provavelmente nem pra ele, porque o poder dessas memórias é muito grande sobre ele e ele não quer deixar isso afetar de alguma forma. Como já estavam inscritos no torneio, Vácuo e Coelho precisam treinar pro grande dia. E sabendo disso, o primo chamou seu tio, o seu Vácuo, que adivinhem só, era o pai do Vácuo. O pai do Vácuo é um ser antropomórfico gigantesco, muito maior que todos dali, basicamente um titã. Ele estava pronto para treinar eles, porque segundo ele mesmo, o pai do Coelho não perdoaria se ele não fizesse isso, e foi a primeira vez que o pai dele foi mencionado. E isso faz a gente perceber que o pai de Coelho talvez tivesse falecido, e sendo bem honesto, isso faz muita coisa na série fazer sentido, mas a gente vai chegar lá. Coelho e Vácuo começam a treinar durante o dia inteiro, e a amizade dos dois parece se fortalecer ainda mais, e acontece uma cena muito fofa que me fez chorar inclusive. Os dois treinaram até cansarem e deitarem no chão, pegando no sono. Seu Vácuo olha pra eles e tem um flashback de infância dos dois pequenos deitados no chão com seus videogames jogados dando risada. A amizade deles era algo muito bonito na infância, e era tão forte que o Coelho ainda considerava Vácuo um melhor amigo, mesmo não se lembrando dele e odiando tudo e todos. Seu Vácuo sorri com memória, mas acorda eles porque o treino tinha que continuar e eles treinaram até o pôr do sol, e eles estavam prontos para o torneio. Uma coisa que me chamou bastante
bastante atenção nesse episódio é que geralmente no final de cada um deles fica uma tela branca com os créditos e um inscreva-se escrito, com um dos personagens fazendo algo no canto da tela, mas dessa vez essa tela ficou com um fundo preto, o que me levou a uma teoria, mas calma, também vou deixar isso mais pra frente. Primo, Vácuo e Coelho começam uma jornada longa a caminho do torneio, e enquanto andam, se deparam com a primeira personagem feminina a aparecer na série, a Koguja. Ela é uma personagem simpática que deu oi pra eles, mas ficou muito tímida ao dar oi pro Coelho, o que mostrou pra gente que ela era uma parceira romântica dele, mas infelizmente ele também não se lembrava dela. Ela obviamente ficou chateada e disse que precisava falar com ele e saiu voando, mas ele não quis conversar com ela e só foi conversar com o incentivo do Vácuo, que deu uma mãozinha pro Coelho alcançar a Koguja. Ele usou novamente o seu poder, ela pega em seu rosto e pede para ele tentar lembrar, e pela primeira vez nós temos um flashback de uma memória do Coelho. Coelho e Koguja estavam na escola juntos. Apesar de ser uma memória breve, isso parece ter afetado muito o Coelho, porque ele teve de novo a mesma reação do episódio em que se inscreveu pro torneio. Ele entrou em choque e desmaiou, o que fez ele parar de voar e ele começa a cair, sendo salvo pela Koguja, que o levou em segurança até o chão. Ela ficou muito triste e decepcionada, porque achou que ele não lembrava mais dela mesmo e vai embora. Então, o primo olha para o Vácuo e diz que sente falta da infância. E, sinceramente, assistindo essa série agora, depois de adulto, essa cena tem bem mais significado. Como o Coelho tinha desmaiado e precisava recuperar as forças para continuar a jornada, eles pararam em uma lanchonete, que era comandada por ninguém mais, ninguém menos que Lagarto. E como certas coisas nunca mudam, o Lagarto começou a fazer bullying com o Vácuo, citando o dinheiro que ele devia. O Vácuo simplesmente não reagiu e ficou triste, pedindo pro Lagarto parar, porque o que ele estava fazendo era bullying, mas Lagarto não deu ouvidos e partiu para agressão física, jogando ele para fora do lanchonete. O Vácuo então decide que aquilo tinha que acabar, que ele precisava reagir e isso ativou seu superpoder. Sim, ele também tinha um superpoder que era ativado também pelo mesmo símbolo do poder do Coelho, só que no dele, o animal do centro tinha olhos azuis. O Vácuo vai pra cima do Lagarto e pela primeira vez venceu ele, o que fez o Coelho se sentir muito orgulhoso. O Coelho elogiou a força dele e chamou ele de amigo. E cara, sinceramente, toda vez que ele faz isso, me dá uma sensação de felicidade genuína pelos dois. Essa série faz a gente se apegar demais nos personagens, e ver esse desenvolvimento do Coelho, que aos poucos começou a se soltar, é algo muito bom. A gente se sente verdadeiramente feliz por ele. Mas, como sempre, ele continuava sendo bem a risco com pessoas novas, até com personagens extremamente fofos, como o Gulila. Coelho e Vácuo, que saudades! Que também apareceu no caminho do torneio, e que só queria um abraço, mas infelizmente foi recusada pelo Coelho, que logo partiu por ataque. Mas pela primeira vez, o primo entrou no meio e interviu. Os dois tinham que pedir desculpas e se abraçarem. Com muita relutância, o Coelho obedece. Então o primo se coloca no meio dos dois, bota as mãos na barriga deles e diz que aquilo não pode se repetir. Ao fazer isso, um poder foi liberado, e esse poder foi tão forte que fez os dois desmaiarem. Ok, passa pra teoria. O primo não é só um personagem comum. Acho que vocês notaram que ele é o único humano que aparece na série toda. Ele sempre se faz presente nos episódios de alguma forma, mas ele nunca se envolve diretamente nas atividades. Ele sempre fica lá como coadjuvante, mesmo sendo o personagem que inicia essa série. A gente tem a sensação de que ele é mais um observador do que um personagem ativo, e a personalidade dele é o que mais se destaca. Primo é um personagem irritavelmente feliz, otimista, que sorri e está feliz o tempo todo, até em situações mais tristes. Tanta felicidade até em momentos críticos soa como um certo cinismo da parte dele e chega a irritar um pouco, sabe? Mas Primo é alguém que tenta constantemente fazer Coelho realizar uma atividade nova ou conhecer pessoas novas, e apesar de sempre apanhar dele, ele continua tentando. Primo é o lado otimista do Coelho, um eu interior basicamente, um subconsciente dele que ainda tenta fazer ele ver o lado bom da vida, mesmo apanhando e sendo humilhado por ele. Por isso, quando a Koguja faz Coelho se lembrar dela, no final do episódio, o Primo diz que sente saudade da infância e o inconsciente dele lembrando dos bons tempos, fazendo ele sentir falta de tudo aquilo. Nos primeiros episódios, o Coelho humilha bastante o Primo, e no segundo episódio, quando o Primo propõe que eles fizessem uma banda, Coelho diz que não, porque ele era muito zoado na escola. É como se eles estivessem em constante batalha consigo mesmo, vendo seu pior lado, se punindo por isso. Mas conforme o Coelho vai passando bons momentos com o Vácuo e conhecendo pessoas novas, esse lado otimista vai ganhando, e um exemplo claro disso é neste episódio em que o Primo fala para ele não brigar mais,
mais e que não era para isso se repetir. Esse poder que ele soltou é Coelho decidindo que não quer mais brigar. O lado otimista dele começou a ganhar. Claro, isso é só uma teoria, mas ela vai fazendo cada vez mais sentido no final da história, prometo. Enfim, continuando. No episódio 17, o Coelho e Vaco estavam descansando ao redor de uma fogueira, mas Coelho não conseguia pegar no sono. Então ele pediu pro Vaco contar uma história sobre a infância deles com as melhores partes e um flashback começa. Era férias de verão, e o grupo de amigos deles estavam jogando balões de água uns nos outros. São apresentados para a gente dois personagens que ainda não tinham aparecido, Pantela e Lobby. Todos estavam brincando e se divertindo muito, e foi nesse verão que a Koguja deu seu primeiro beijo no Coelho. E já era o pôr do sol, e Koguja deitou nos ombros de Coelho, e todos estavam só ali sentados, contemplando o sol e aproveitando aquele momento. Quando ficou de noite, eles brincaram no mar, e depois disso, todos dormiram, menos o Coelho, que só ficou observando todo mundo. E no final da história, no momento presente, a gente vê o Coelho dormindo, e pela primeira vez na série, ele sorri. Ele finalmente sorriu com as memórias da infância de tempos melhores. Para algumas pessoas, infelizmente não todas, a infância é a melhor memória a ser carregada durante a vida. Tempos simples, o cheiro de grama cortada, a brisa no rosto, o sol quentinho na pele, risadas tão próximas naquela época e tão distantes na vida adulta, as brincadeiras na rua, aquele cansaço gostoso de quem acabou se divertir muito, o suor na pele que depois era lavado com aqueles sabonetes com cheiro de bebê, aquela sensação gostosa de colocar um pijama quentinho, comer um lanchinho e dormir. Enfim, as lembranças de infância são o escape mais lindo e doloroso dos traumas da vida adulta. Não é à toa que quando algumas pessoas sofrem uma perda, têm um dia ruim ou passam por qualquer situação traumática, começam a praticar hobbies como pintar, vão assistir seus programas favoritos enquanto comem um lanchinho, ou vão comer sorvete chorando na frente da TV. O nosso coração busca atividades parecidas com as que fazíamos na infância para conseguir superar os momentos difíceis. No caso do Coelho, apesar de serem boas, algumas dessas memórias doem com a perda de alguém durante a infância. Memórias lindas essas que foram manchadas pela dor. No episódio 19, a caminho do torneio, Coelho finalmente se depara com Lobby. Ao contrário de outros personagens que ainda tentam fazer Coelho se lembrar deles, Lobby já aparece cheio de raiva, dizendo que veio para destruir o Coelho. Os dois começam a lutar, e Lobby diz que Coelho mudou, que até os olhos dele já não eram mais os mesmos. O Coelho não se lembra do Lobby também. Ele disse que Coelho se tornou fraco, que ele já não tinha motivos para continuar lutando. Isso afeta muito o Coelho, que pede para ele calar a boca, mas não adianta. O Lobby fala para ele admitir que ele não se lembra de seus amigos, nem de suas motivações e nem do pai deles. Pera, pai deles? O Lobby é irmão do Coelho? Se for, faz bastante sentido ele partir pra luta logo de cara. Ele guarda um rancor absurdo do Coelho por ter se afastado de todo mundo e principalmente por ter esquecido do pai deles. Quando o Lobby cita o pai deles, o Coelho trava e acontece a cena mais gráfica da animação até então. Lobby perfura o peito do Coelho e foi o golpe final, o que faltava pro Coelho finalmente desabar. As palavras do Lobby doeram mais do que qualquer outra coisa e pesou muito mais do que qualquer momento feliz que ele tinha passado com o Vaco, mas o que ele afetou mais ainda foi lembrar de seu pai. Nesse momento, a tela fica menos saturada, com uma borda escura e começa a chover. Lobby diz que Coelho é fraco e ele desaba no chão. Lobby pega aquela placa de inscrição e diz que ia esperar pelo Coelho num torneio. Lobby conseguiu se inscrever derrotando o Coelho e não socando a placa como todo mundo. Lobby mostrou sua motivação e suas memórias reencontrando o Coelho e derrotando ele. A memória mais viva na mente dele era o próprio Coelho, a presença dele. Coelho cai derrotado pela primeira vez na série. E acabou. Estava chovendo, a tela estava ficando cada vez mais escurecida e o primo e Vaco estavam caminhando, até que encontraram Coelho ferido, caído no chão. O Vaco pegou Coelho e cuidou dele, fez um curativo e botou ele ao redor de uma fogueira para manter ele aquecido. E ao acordar, Coelho diz adeus pro Vaco, enquanto ele dormia e saiu andando. O Vaco acorda e vai correndo atrás do Coelho, mas ele estava decidido em se afastar porque, segundo ele nem liga. O Vaco até tenta convencer com o Coelho de não ir embora e diz que ele vai com ele para onde ele for, mas ele se recusa e diz que ele não vai mais voltar. O Vaco fica desesperado e chora, mas o Coelho não hesitou e partiu. Um lado da tela começa a ficar mais escuro e Coelho estava caminhando diretamente para a escuridão até que ele passa pelo primo, que aparece e diz que o destino dele não era para esse lado, porque o medo traz a sombra. O Coelho pergunta o que ele quer dizer com isso, ele diz que ele verá. E ele viu. Enquanto andava, Coelho cai, e do nada, aparece um glitch com um sorriso bizarro na tela e um coelho preto aparece. Coelho pergunta quem ele é. E finca suas garras no peito dele.
fazendo com que uma escuridão começasse a tomar conta do peito que já estava ferido. O medo trouxe a sombra, o medo de enfrentar o passado, as dores e as memórias. A sombra manda Coelho desistir, e apesar disso, alguma coisa nele ainda queria lutar, mas a sombra ficou gigante e disse que iria consumir ele. Ela agarrou ele com seus braços, o prendeu e disse: Faça como seu pai desista. Coelho pergunta o que a sombra sabe sobre o pai dele, e então ele tem uma lembrança que faz ele entrar em choque mais uma vez, e com isso a sombra o fere e o consome. Coelho ficou com os olhos totalmente pretos. Finalmente, a sombra tomou conta. E agora fez sentido a tela final ter ficado com fundo preto a partir do episódio 12. Foi a primeira vez que o pai de Coelho foi citado, e essa pequena citação foi o início da dor, do medo e da sombra. O Coelho acordou em um lugar todo escuro, sozinho e sem saber onde ele estava, até que o primo apareceu dando um oi. Depois de saber o que aconteceu, ele disse que estava ali para tirar o Coelho de lá. Ele disse que não liga e que queria ficar sozinho, pedindo pro primo ir embora. O primo ainda tinha um pouco de vontade de lutar, mas não conseguia e não queria. O primo aceitaria ir embora, mas disse que antes disso, queria mostrar algo para ele. Uma parede branca aparece, e através dela, a gente consegue ver o Vácuo correndo atrás do Coelho. Vácuo tinha sentido que algo de estranho aconteceu com o Coelho, como se os dois tivessem uma conexão espiritual, e foi tentar ver o que tinha acontecido. Chegando lá, ele vê o Coelho de costas parado. O Coelho, que estava assistindo, insistiu, dizendo pro primo que ele não liga pro Vácuo e nem pra si mesmo, e pede para ele ir embora mais uma vez. O primo ainda insiste, perguntando se ele queria ver como o corpo dele estava, e mostrou. O Coelho estava com os olhos pretos, com o corpo consumido. Coelho ficou mal vendo isso e quis ver o que ia acontecer em seguida. Através da parede, Vácuo conseguiu alcançar Coelho e pedir desculpas por seguir ele, mas que fez isso porque sentiu que algo estranho tinha acontecido. Então Coelho vira, revelando seus olhos pretos que assustaram o Vácuo. Coelho se aproxima e começa a bater no Vácuo, que simplesmente não consegue entender o que estava acontecendo e começa a chorar e não reage de forma alguma. Ele não queria brigar, ele só deixou Coelho espancar ele até os dedos dele sangrarem. Então desmaiou. Enquanto assistia isso, Coelho fica desesperado e o primo diz que isso é culpa dele, porque o medo, a solidão e a tristeza trouxeram a sombra que consumiu ele. Não adiantou ele tentar. Todas as memórias escondidas, todos seus demônios inferiores falaram mais alto do que qualquer outra coisa sem ele nem saber. O primo começou a culpar ele, dizendo que ele encheu a vida dele de sombra, e é por causa disso que o Vácuo tinha passado por tudo aquilo. Então primo, o subconsciente do Coelho, começou a repetir várias vezes: Você não liga? Para. Você não liga? Para. Você não liga? Para. Você não liga? Até ele entrar em colapso e finalmente começou a chorar pela primeira vez. Coelho disse que sim, que ele liga muito, e pede desculpas pro Vácuo por tudo o que aconteceu. Ele entendeu que as sombras são todos sentimentos ruins unidos e que ele precisava se livrar desses sentimentos para sair daquele limbo. Coelho aceita que não quer ficar sozinho ou ter medo. Ele finalmente quer ficar perto de seu amigo e quer continuar seguindo em frente juntos. Ele não quer mais a sombra, ele quer a luz. Coelho se levanta com luz irradiando dentro de si e começa a quebrar aquela parede branca. Ele estava decidido a sair dali, e depois que conseguiu quebrar ela, a cena de Vácuo correndo atrás dele se repete. Mas dessa vez, Vácuo se vira com os olhos vermelhos e diz que é bom ver ele. Coelho virou a luz, ele largou a sombra por completo. E no fim, Coelho e Vácuo correm felizes em direção ao torneio. E temos o fim da primeira e única temporada de Coelho. Enquanto o Coelho caminhava em rumo à escuridão, ele não foi embora totalmente. Dentro da sua própria mente, enquanto refletia, ele começou a resistir contra todos os seus piores sentimentos e viu como seria se ele sucumbisse. Ele se viraria contra todos que os amavam ele, machucando eles fisicamente e emocionalmente. Mas no fim, conseguiu lutar contra todos os seus demônios e seguiu a sua vida. A gente não teve uma continuação para essa série e muitas pontas ficaram soltas. O Ronaldo criou essa série anos depois, mas em outro formato, um formato mais infantil que não
tem nada a ver com a história da série principal. E isso é uma pena, sinceramente. O Coelho era uma série muito rica em conteúdo e tinha um potencial gigantesco. Mas apesar da série não ter um final, fica muito mais do que claro pra gente que ela é uma metáfora sobre a depressão. A depressão do Coelho foi se agravando possivelmente pela morte de seu pai, e todas as memórias que ele teve da época de infância, dos seus bons momentos, se esvariam. Ele até tentou muito resistir a toda aquela dor. Ele colocou as memórias ruins no fundo da sua mente, e quando finalmente colocaram essas memórias escancaradas na memória dele, ele deixou toda essa dor o consumir. E ele conseguiu insistir porque lembrou que existiam pessoas que amavam ele e não desistiram dele em nenhum momento. Gente, a depressão é uma doença que te consome de forma silenciosa. Um dia você não quer ir para um rolê com seu melhor amigo, no outro você não quer levantar da sua cama, e dia após dia você se perde dentro de você mesmo. Assim como o Coelho, você esquece das pessoas ao seu redor, não de uma forma real, mas metafórica. Você sabe que eles estão ali, mas você não consegue mais sentir a mesma alegria de antes. Você não consegue se lembrar dos momentos bons, e a dor é o que fala mais alto. Isso machuca você e todas as pessoas que te amam, e essa culpa te pesa. Você não vê mais graça nas coisas que você amava ver. A sua comida favorita não tem gosto. Você sente literalmente como se a vida não tivesse cor, como se você realmente estivesse andando em um mundo preto e branco, caminhando em direção à escuridão. Você se perde, a sombra te consome, e infelizmente muita gente desiste quando chega nesse ponto. Muita gente não consegue mais lutar, mas sempre existe aquele primo, o nosso subconsciente, que não quer deixar a gente sumir. Todos os dias a gente tenta encontrar algo que faça sentido, porque no final das contas a gente sabe que merece continuar vivendo, a gente sabe que merece ser feliz e sentir coisas boas. Essa animação traduz da melhor forma possível como é ter depressão, e como apesar de tudo, apesar de todas as coisas ruins que você pode estar passando, sempre há uma esperança e uma forma de lembrar que viver vale a pena, e você pode e vai conseguir não deixar a sombra te consumir. Você vai conseguir achar um primo interior, seja levantando um dia e arrumando a sua cama, falando com pessoas que você ama e principalmente buscando ajuda profissional. Não existe vergonha alguma em pedir ajuda, em tomar remédios prescritos se for necessário. A vida vale a pena, você vale a pena. Enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo e que encontrem a sua luz.